volta com o programa Mais Saúde. A gente está falando um pouco sobre os anabolizantes, sobre esse culto, né, ao corpo perfeito, né, que hoje em dia a gente encontra não só nas academias, mas também na nossa rotina no geral, né, muita vaidade e que isso pode também desequilibrar, digamos assim, naquilo que a gente escolhe para alcançar esse objetivo, às vezes, tão difícil, né, e tão irreal também. A gente está falando também de suplementação, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre para que serve, para quem é indicado. E a gente recebeu uma série de perguntas do pessoal de casa ligados a esse tema, a gente vai fazer também, mas lembro você que dá tempo ainda, a gente está no último bloco, 9972-1640 pelo WhatsApp, e também um telefonema aqui para a TV, né, 3372-3720. A gente está aqui em ótima companhia, quem está tirando nossas dúvidas é a Andréa Cunha, ela é endocrinologista aqui em São João del Rei, atende toda a nossa micro-região, e a gente estava falando no bloco anterior, como eu mencionei a princípio, que os suplementos, eles podem ser indicados, eles têm que também ter um cuidado, a pessoa tem que avaliar bem, né, Andréa? Tudo aquilo que ela vai ingerir mesmo hoje em dia, porque também tem muita coisa pirateada, né? Você falou dos anabolizantes, mas deve também ter muita coisa pirateada de suplemento também. Então, vamos falar, então, acho que dividir bem, né? Qual que é a diferença entre o suplemento alimentar e o esteroide anabolizante? Que existe uma diferença grande, né? Você pode explicar pra gente? Então, o esteroide anabolizante, eles são hormônios que vão agir daquela forma que eu expliquei. Principalmente, o objetivo do uso disso no pessoal que malha é aumentar a massa muscular, aumentar a força, aumentar a competitividade, né? Isso é imediato. Começou a usar, o efeito é imediato. Por isso que... Cresce mesmo. Cresce mesmo. E agora, o suplemento, como eu falei, ele vai dar um aporte para preparar o seu músculo para uma atividade física e para que no final dessa atividade física haja uma boa recuperação muscular. Porque se você faz um grau de atividade física intensa, a sua fibra muscular, ela fica exaurida no final da atividade física. E isso pode até ter redução das fibras musculares se você não tiver um aporte nutricional correto. Então, se uma pessoa que malha, não alimenta direito, ela perde massa muscular, ela não vai ganhar massa muscular. Então, o motivo para se usar a suplementação é esse. Se o atleta ou o praticante de atividade física não consegue atingir essa meta na dieta normal, porque ele pode usar as proteínas da dieta normal, a carne, as carnes de melhor qualidade com menos gordura, tipo frango, peixe, a clara do ovo, o próprio leite, né? Então, aí se ela não conseguir na dieta, aí estaria indicada a suplementação. Se o grau de atividade física for muito grande, se a pessoa for muito pesada, ela não dá conta de ingerir tudo aquilo, ou se a pessoa tem alguma dificuldade de alimentação, alguma restrição alimentar que a impeça de alimentar corretamente. Então, a suplementação, ela diz respeito a mais essa parte nutricional. Só que existem outros tipos de suplemento que são chamados os termogênicos e os pré-treinos. Os suplementos, né, que são utilizados como termogênicos, eles já são perigosos, porque geralmente algumas substâncias que contém nele pode aumentar a frequência cardíaca, levar a arritmia cardíaca, evento vascular, derrame cerebral. Então é muito perigoso. Tem alguns que foram até... a Anvisa retirou a liberação de comercialização no Brasil, mas a gente ainda vê, né? E os pré-treinos são alguns medicamentos que têm uma ação no sistema nervoso central, tem alguma atividade psicoativa, que a gente diz, e provoca uma vasodilatação no músculo, né, antes da atividade física para chegar mais energia. Esses suplementos que são chamados pré-treinos também são perigosos. Então, as duas classes de suplementos, os anabolizantes são perigosos e a classe de suplementos de pré-treino e termogênico, a gente também tem que analisar com cuidado, porque podem ser muito perigosos para a saúde da pessoa. Agora, a suplementação de carboidrato é importante, tem que ser feito, não precisa ser a suplementação, mas a ingestão de carboidrato antes de atividade física sempre deve ser feito. E a suplementação de proteína, que também pode ser feito na dieta comum ou usando um suplemento proteico, né? O mais conhecido, que a gente que tem mais estudos também, é o whey protein,
E como você mesmo falou, recentemente, também, 2 anos, teve uma avaliação, né, da qualidade dos whey protein. 20 marcas das mais comercializadas aí não havia a quantidade de proteína ali que informava o rótulo. Então, a maioria estava ingerindo quantidade maior de carboidrato, que em excesso até engorda, aumenta a massa gorda do indivíduo. Então, é importante a pessoa saber usar esse whey quando indicado, a marca é importante, existe assim uma listagem das marcas que foram reprovadas, mas como isso já tem algum tempo, provavelmente essas marcas também podem já ter se adequado. E os carboidratos, aí tem vários tipos também que eles usam geralmente antes da atividade física. Se for uma atividade física muito prolongada, tipo ciclismo, corrida, a pessoa tem que fazer a suplementação de carboidrato durante a atividade física e também pós-atividade física, porque a proteína, o jeito correto de usar a proteína geralmente é após a atividade, imediatamente após a atividade física, para ter essa recuperação da fibra muscular e ela não reduzir e fadigar. Mas ele não vai funcionar sozinho. A proteína ela tem que funcionar junto com o carboidrato. Então, geralmente, você usa o whey com uma fonte de carboidrato de rápida absorção para que ele haja melhor. A gente está fazendo essas perguntas porque muita gente em casa, por exemplo, perdeu peso. Por exemplo, a Maria Helena, não tô me lembrando aqui do bairro, peço desculpa, pedi a produção para me falar depois aqui no ponto. Maria Helena, ela fala o seguinte, eu emagreci muito, estou com flacidez. Os wheys, né, vamos dizer assim, a suplementação beneficia? Então, aí a gente olha a questão da massa muscular da paciente, né? Como que ela está ganhando essa massa muscular com a atividade física, qual que é a ingestão proteica. Se ela tiver, ao olhar do nutricionista, ao olhar do médico, uma indicação, ela pode usar, entendeu? Essa indicação, ela tem que ser individualizada. Um abração, viu, Maria Helena? Espero que solucione aí, né, te responda. A gente recebeu uma pergunta também que eu não guardei o nome, peço desculpa, mas vou fazê-la. Depois eu falo que depois que... Flávia do Centro, ela falou o seguinte, André, tem um pouco, eu acho, a ver com essa questão dos termogênicos, mas ela está falando dos alimentos, como canela, gengibre, eles são alimentos que, nesse sentido, contribuem com o emagrecimento? Sim, então, eles aumentam a taxa metabólica basal, então eles podem ser consumidos, desde que a pessoa não tenha contraindicação. Um produto natural também que é termogênico, né, é a cafeína, né? Tem até alguns suplementos feitos à base de cafeína. A gente tem que preocupar com os termogênicos, porque eles estão mesmo os naturais, eles podem aumentar a frequência cardíaca, podem aumentar um pouco a pressão. Então, se o paciente não tem contraindicação. Então, não pode ser assim, de orelhada, né? Tal pessoa está usando, eu vou usar. Né? Até mesmo a suplementação de proteína, que para uma pessoa saudável ela não vai ser prejudicial. Mas se o paciente já tem uma doença hepática ou já tem uma doença renal, é proscrito, não pode ser usado. É importante a gente falar isso, senão você vai encher seu prato de pimenta, achar que vai resolver seus problemas todos, você vai emagrecer, tomar muito gengibre, né, com sucos de laranja, de limão, para tentar emagrecer e vai acabar o tiro saindo pela culatra, né, e passando mal também. A gente recebeu uma outra pergunta aqui relacionada à creatina. O rapaz quer saber, eu esqueci o nome dele, peço mil desculpas também à produção, não consegui ouvir pelo ponto. Ele quer saber se aumenta a massa realmente. É indicado? A creatina também é uma suplementação, ela não é uma proteína, mas ela age na recuperação muscular, porque ela é uma enzima que está ligada à produção de energia pelo músculo. Então, ela tem um benefício para a recuperação muscular após a atividade física. Então, tem também o seu papel, sua vantagem, o seu uso. O ganho de massa muscular pode ocasionar, porque como ele recupera a massa, então deixa de perder fibras. Certo aí, o pessoal da produção me falou, o nome dele é Pablo, respondido sua pergunta aí, Pablo. André, a gente está caminhando para o fim, a gente sempre brinca que, né, dá para fazer 1 hora, 2 fácil, pro terror da produção aí que me acompanha, porque eu falo bastante, né, Andréia? Aqui é o seguinte, assim, a gente está falando desse universo, falou um pouco dos problemas, dos malefícios, dos benefícios, mas, por exemplo, assim, é importante as pessoas saberem que tipo de profissional pode, assim, indicar
esses suplementos? É importante elas saberem que é importante um nutricionista, um educador físico especializado nessa área? Como que funciona isso, André? Oficialmente, quem pode prescrever esse tipo de suplementação é o médico de qualquer especialidade e o nutricionista, entendeu? Os educadores físicos, não. Do meu conhecimento, não. Mas a gente sabe que isso aí, muitas das vezes, vem até de... Não é nem de um nem do outro. Vem mesmo de um colega da malhação que usa e que você usa também. Vai por terceiros. Mas é o que eu falei. Pode ter efeitos colaterais. Às vezes, o seu perfil não é para aquela suplementação. Então, o ideal é que um profissional de nutrição avalie a necessidade nutricional. Geralmente é interessante, se for fazer uma suplementação mais demorada, fazer exames, né, exames laboratoriais, para saber se a pessoa não tem nenhum outro problema. Dependendo do tipo de proposta que for feita para esse paciente, até uma avaliação cardíaca, hepática e renal. É importante, então, se cuidar para poder, assim, atingir esses objetivos, cuidar do corpo, ter saúde, né? Que é o princípio, né? De todo mundo que vai à academia, que quer ter não só um corpo, mas a mente melhor, né? O físico e a mente são unidas, né? A gente sabe disso. Corpo são, mente sã também. Então, fica esse programa, né, André? Dizendo, né, de certa maneira, os problemas, né, os malefícios mesmo dos anabolizantes e, de certa maneira, como os suplementos também podem beneficiar, podem ser positivos, podem trazer esses benefícios todos aí para as pessoas de casa que malham. Com certeza, né? E a gente gosta só de enfatizar isso, né, que essa dependência de anabolizantes. Eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas com esse problema. É um problema que a pessoa enxerga, mas não... Ela sabe que pode ter, mas ela está disposta a correr aquele risco. Então, a minha dica é assim, não comece a usar. Porque sempre vai ter alguém que fala assim, eu uso, não tem problema nenhum. Mas você não sabe qual o caminho que vai ser o seu. Então, às vezes, você pode cair numa dessas, né? Que você não consegue depois parar. Começa e fica dependendo daquele padrão estético. Tá certo, André, eu gostaria muito de te agradecer mesmo, dizer que foi ótimo tê-la aqui, como sempre. Querendo voltar, a casa é sempre sua, a gente tem alguns temas. Tá certo. Pra aparecer aqui no Mais Saúde que a gente vai ficar super feliz. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você. Aqui, lembro vocês aí de casa que o nosso programa é reprisado todas as sextas-feiras, agora num horário diferente, 10h40. Depois do padre Reginaldo Manzotti, só se ligar aqui a TV que você vai poder conferir esse programa, se está chegando agora, ou quer reassisti-lo, né? Melhor ainda, só ligar aqui 10h40 da manhã. Amanhã, sexta-feira. Também gostaria de lembrar que o nosso site é todo atualizado, então se você quer rever também esse programa pela plataforma do YouTube, é possível. www.tvcampusdeminas.com.br Mais Saúde /2016. Só conferir lá todos os programas desse ano. Também gostaria de mandar uma série de agradecimentos, é bem rápido, para Bela Grife, para as meninas lá que patrocinam o programa, um super beijo para vocês. Mandar um beijo pro Tadeu lá do Matozinhos, me parou esse dia e falou, me manda um beijo lá no programa do Mais Saúde, tá aí o seu beijo. E também pro Wagner e Geraldinho do Tijuco. Um super abraço para vocês, muito obrigada mesmo pela audiência. Vou lembrar vocês que durante esse período, né, ligado às festividades de Semana Santa em São João del Rei, nós não teremos o programa Mais Saúde. Então nós vamos ter um novo encontro a partir de abril. No mais foi ótimo, muito obrigada, boa noite, um forte abraço e até lá.